Então, hoje nós estamos gravando a segunda parte da aula de Semiologia Psicanalítica, módulo 6. Vamos em frente. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma Tem som que aí? não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Sim. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira Só para melhorar um pouco. Aí está. imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar. Oh, desculpe. Esbarrei no teclado. Vamos lá de novo. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagina que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Isso é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece com todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Isso nunca existirá. Mas isso, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real.
Wanted to know what the matrix is. Sure. Try to relax. This will feel really weird. This is the construct. It's our loading program. We can load anything from clothing, equipment, weapons, training simulations, anything. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed. Your appearance now is what we call residual self-image. It's the mental projection of your digital self. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. This is now only as part of a neural interactive system that we call the matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. What is the matrix? Control. The matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control, or to change a human being. Now, I don't think it's impossible. I didn't say it would be easy. Just thought. Let me out! Let me out! I want out!
Então, gostaram? Muito interessante. Alguém Bem quer, interessante mesmo. alguém quer fazer um comentário? É a nossa caverna, a nossa mente, né? Sim. O mundo que a gente vive, conforme a gente vai descortinando, né? Nossos fantasmas, a gente consegue ver um pouquinho mais além, né? Do que a realidade mesmo. Uhum. Legal, obrigado. Então, vai muito bem entender o mito da caverna de Platão, séculos e séculos atrás. Então, esta problemática humana, ela sempre existiu. Platão conseguiu enxergar isto. Platão foi discípulo de Sócrates. E o nome dele não era Platão, era Sófocles. Ele era chamado de Platão porque ele era um atleta e ele praticava, ele tinha os ombros grandes assim, então era plata grande, por isso tinha o apelido de Platão. Interessante, né? Isso tem muito a ver com a semiologia, tem tudo a ver com a semiologia. Porque nós precisamos entrar no mundo em que a pessoa está, no fundo da caverna que ela se encontra, quais são as correntes que estão prendendo ela lá na sua caverna interna, para poder entender o que está acontecendo. Isto só é possível à medida que nós vamos fazer identificações da fala, essas identificações semiológicas. Porque a fala vem distorcida. Então, na patologia da comunicação do paciente psicanalítico, já é uma fala doentia. Aí são percebidos fenômenos de codificação ou de decodificação patológicas ligadas a uma delimitação incorreta de classes significantes e classes significadas, o que tem como consequência uma pragmática incorreta da comunicação. Além desse vídeo, vocês podem depois procurar no YouTube e colocar Mito da Caverna de Platão, Maurício de Souza. Mito da Caverna de Platão, Maurício de Souza. Alguém já assistiu? É uma sequência de vídeos, a historinha de Maurício, que Maurício de Souza tem, das revistinhas que ele fez, com o Piteco. E o Piteco passa em frente a uma caverna e escuta as pessoas lá vibrando, conversando, ou rindo, ou gritando. E ele olha na caverna, eles estão sentados lá numa pedra, como se fosse uma poltrona, olhando as sombras que passam. Aí o Piteco perguntou, mas o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam, a melhor coisa que tem para fazer. Nós estamos assistindo o fantástico show da vida. Olha só que coisa. O fantástico show da vida. Aí o Piteco, mas isso não é realidade. Aí entrou na frente, mas existe outro tipo de vida? Olhem aqui para mim. E ficou na frente. Então eles não estavam vendo mais as sombras. Aí eles ficaram zangados com o Piteco, partiram para pegar, dar uma surra no Piteco. O Piteco saiu correndo, eles foram atrás. Quando eles foram atrás, eles saíram da caverna. Quando saíram da caverna, tinha luz, o sol. Ardeu os olhos, eles caíram no chão. Nossa, eu estou ficando cego, não estou enxergando nada. Eles caíram, se abaixaram. Aí o Piteco parou. Ah, a luz te incomoda, né? Vamos devagar, devagar. Devagarzinho, abre seus olhos, para que você possa apreciar a beleza que tem aqui fora. Devagarzinho, eles abriram os olhos e viram aquela maravilha. A luz. Psicanálise e a luz. Mas aí mostra depois a evolução. Vai passando a Idade da Pedra, o homem evoluindo, o Piteco evoluindo, e aí aparece o Piteco na era moderna, executivo de gravata, com uma pastinha na mão. Voltando do trabalho, chega em casa,
Está a família toda sentada assistindo o espetáculo do show da vida, o fantástico show da vida. A história se repete. Perceberam? É aí que as pessoas estão aprisionadas no fantástico show da vida das telinhas. Na concepção de Saussure, o signo é bifacial, onde são correlacionados apenas dois elementos, sendo a unidade entre o som verbal e uma ideia, que é chamado de significante, entendido como um som verbal, ou seja, a imagem acústica que a pessoa forma, e o significado, que é uma imagem conceitual. Cada palavra é um signo, ou uma unidade, e um discurso é uma sequência de signos. O signo linguístico une o conceito com a imagem acústica, pois esses dois elementos, eles precisam deles um ao outro. Ficou claro para vocês? Portanto, signo é igual significante, som mais significado, objeto. Então, o signo ele é auditível e ele é visual. Para desenvolver, portanto, o entendimento em semiologia, vamos ver que a semiótica se funda, em sentido geral, na lógica do dizer de Peirce, quando assim denomina a doutrina dos signos. Ele descreve a doutrina como quase necessária ou formal a observar os signos e dizer seus caracteres. O processo de observação abstrativa envolve uma cientificidade na relação lógica proposta pela semiologia, ou uma inteligência capaz de apreender, através da experiência, é possível ocorrer em pessoas comuns. Lembrando sempre que as pessoas comuns, nós também temos ainda muito das nossas correntes nos prendendo lá no fundo, na caverna do nosso passado. E vivemos hoje como uma verdade. A experiência familiar a todo ser humano, desejar algo que está totalmente longe de seus recursos presentes e complementares aos seus desejos e perguntando: meu desejo dessa coisa seria o mesmo se eu pudesse, se eu dispusesse de meios de realizá-lo? Essa pergunta é muito interessante. Podem fazer essa pergunta para você. Você quer alguma coisa? Digamos, você quer um carro novo. Escolhe a marca, você tem o desejo de ter aquele carro. Mas, se você não tem recurso para comprar, o seu desejo vai aumentando. Aí começa a haver financiamento, aí vai entrar numa fria. Mas o desejo é tão forte que, paciência, vou fazer um financiamento. Vou me esforçar, vou gastar dinheiro, porque aí vem aquele mecanismo de defesa, de racionalização. Mas é uma forma que você tem de você capitalizar dinheiro. É a forma que você tem de poder pagar. Senão você nunca vai poder ter um carro. E não é bem assim. Mas esse mecanismo de defesa ele é criado do ser humano, é a questão do ego, e aí o id está forçando o desejo. E aí ele entra de gaiato no navio, né? A pessoa faz na imaginação uma espécie de esboço, considerando modificações, estados de coisas. O que deveria se exigir, e observa que examinou a fim de saber se seu desejo é possível, mesmo que não imediatamente. As pessoas estão em conflito porque elas não estão realizando seus desejos. Não estão em paz com seu id, com as suas pulsões instintuais,
com as suas pulsões sexuais. Então, o conflito aparece em forma de neurose. Para a gente explicar isso, para trabalhar isso com um paciente, que sempre nós vamos ver que os conflitos estão por causa de um monte de pessoas que envolvem na vida dele, ou seja, ele está aprisionado às correntes lá do fundo da caverna com um monte de gente. E se ele voltar lá para dizer, para levar a luz, eles não querem, porque acham que não existe. E ele então passa a ser rejeitado, passa a ser um rebelde. Aqui na região, por ser uma região de mar, muitos pescadores, eu criei uma metáfora para trabalhar com as pessoas que vêm agoniadas com suas situações e com suas famílias. E é assim, imagine um barquinho amarrado num cais. Não precisa ser cais assim moderno, não. O cais para um barquinho é um toco fincado na terra e ele amarra a corda. É o cais dele. E ele tem âncoras. E as âncoras fondeadas amarradas no barco. Como é que fica esse barquinho? A maré sobe, a maré abaixa, vem o vento, vem a chuva, vem o sol. E ele não navega. Então, o barquinho está prisioneiro, como lá no fundo da caverna, não consegue navegar. Aí, no fundo do barco, no casco do barco, começa a juntar crustáceos. Aquela craca, levando para a vida. Essa craca que está grudada no seu barco, no seu casco, são todos os afetos que colocaram em você. Todos os valores que atrapalham a sua vida. Está tudo grudado lá. O que vai acontecer? Este barquinho vai afundar e vai morrer. Mas quer navegar com esse barco? O barco é seu? Nós temos que fazer uma coisa. Nós temos que raspar essa craca do fundo do casco. Ou seja, raspar da sua carcaça os afetos que você vem carregando, que são lixos. Aí este barquinho vai flutuar. Vai flutuar porque você vai ficar mais leve. Não tem craca agarrada no seu corpo. Seus afetos estão diminuindo. E aí precisa, para navegar, tem que se livrar das âncoras. O que são as âncoras? Sua história, sua família, seus parentes, seus amigos. Todos aqueles que atrapalham a sua vida. Você não vai recolher essas âncoras dentro do barquinho, não, porque o barquinho vai ter que jogar a âncora de novo, ele vai afundar novamente. É necessário cortar as amarras que prendem as âncoras. Aí o barquinho vai estar livre para flutuar, você vai estar livre para você tomar um rumo. Mas está amarrado num porto, num cais, suposto porto seguro. Não vai desamarrar a corda de lá, não. Vai cortar a corda. Aí, agora sim, esse barco está com a sua craca raspada, ele está flutuando, ele não tem âncoras amarradas, não tem corda para amarrar âncoras, e não está amarrado a nenhum porto. Agora ele está à deriva. E esse barco é você. Agora você pode assumir o leme da sua vida. Traça seu norte e assume o leme da sua vida. Sabendo que você vai enfrentar correntes marítimas, você vai enfrentar correnteza, vai enfrentar sol, enfrentar chuva, tempestades, mas vai enfrentar também calmaria, vai enfrentar tempos bons, mas você vai chegar onde você quer chegar. Smart. Onde você quer chegar? Todos conhecem essa palavra smart? Qual é o seu desejo? Se o seu desejo é forte, mas o seu desejo também está preso lá no barquinho, ou está lá no fundo da caverna, você não vai para frente. Estamos agora falando, fazendo terapia, né? Smart.
Smart é a palavra inglesa, tá? Eu já coloquei tudo aqui em português, porque smart é specific em inglês. Mensurable, e assim vai. Então, smart, específico. Qual que é o seu desejo específico? Você sabe o que você quer na vida? Que as pessoas nos procuram e como elas estão cheias de âncoras e amarradas no fundo da caverna, elas vêm agoniadas e ela diz assim: eu não quero essa vida para mim, eu não quero isso para mim, eu não quero essa vida para mim. Não é essa vida que eu quero. E chora, esperneia e grita. Aí depois que ela fala, descarrega tudo e pergunta assim: mas o que é que você quer? Ele leva um susto, porque está tão amarrado no fundo da caverna que ele não sabe exatamente o que ele quer. Só está incomodado, mas não sabe o que quer. Então ele não tem um sonho, um desejo específico. Então, o smart é construir um desejo específico. Nada de fazer sonhos mirabolantes. Um sonho mensurável. Ao invés de querer comprar um carro, compra uma bicicleta. Vai ser até mais saudável. Não precisa fazer financiamento. Agora, se vai comprar uma bicicleta, não tem dinheiro para comprar uma bicicleta e vai ter que fazer financiamento da bicicleta, puta, está muito mais lá no fundo da caverna. Está muito amarrado. Você precisa mensurar o que é que você deseja. Qual é o seu sonho específico? Posso fazer um parênteses? Por favor. Hoje eu estava até conversando com uma amiga, assim, ela me tira para psicóloga, e aí uma coisa que eu percebo, e não é só com ela, né? As pessoas, às vezes, elas querem algo que não existe. Sim. Elas querem relacionamentos perfeitos, trabalhos perfeitos, famílias perfeitas. E aí isso acaba se tornando uma frustração muito grande. Acho que principalmente hoje em dia com a rede social, assim. Então essa minha amiga, ela diz assim, né? É pedir muito que eu tenha uma pessoa do meu lado que me apoie, que ela não tem um relacionamento, que me apoie, que isso, que aquilo, e tarará, mas que também tenha uma boa vida financeira, mas que também seja fiel, mas que também... Eu olhei para ela e falei assim, amiga, que mundo que você tá? Tipo, aonde que você vai buscar essa pessoa perfeita que eu também vou? Isso é alucinação, não é sonho, né? Então as pessoas, elas buscam algo que na verdade não existe. Por E isso isso acho que que é onde entra gera aqui em tanta seguida, frustração. viu, Geisa? Por isso que entra em seguida aqui, mensuráveis. Vai mensurar se o seu sonho é válido. Não é isso? Mensurando, pô, não é assim, não é assim. É As uma loucura. realizações são perversas. Ainda pode até completar mais ainda. Eu quero uma mulher perfeita e um marido perfeito. Mas é muito importante que ele não fale, que ela não fala. Que não dê a sua opinião. Que prevaleça a minha. Então, tudo isso precisa ser mensurável. Aí vai, então, colocar o seguinte, escrever isto. A pessoa precisa escrever para se organizar. É alcançável esse meu desejo? E se eu alcançar, vai ser relevante? Se vai ser relevante, em quanto tempo eu vou alcançar isto? Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos? Eu vivo sempre a experiência de trabalhar as pessoas que vêm com esse tipo de conflito para desenvolver nela algum insight de tudo que ela fala, da situação toda tão complicada, que está cheia de âncoras, ou está cheia de correntes amarradas no fundo da caverna, com seus parentes, com seus amigos, com seus negócios. Depois que ela fala, que ela diz, eu não quero isso para mim. Aí eu faço a pergunta, o que é que você quer? Oi, Felipe, boa noite, bem-vindo, querido, muito Opa, boa obrigado. noite. Marcando a sua Certo? presença aqui. Aí pergunta assim, mas então você sabe o que você quer? Ela leva um susto.
E continua falando aleatoriamente, um monte de palavras que nós vamos fazer uma identificação das neuroses. Ok. O que você quer mudar na sua vida? Como é que você se vê daqui a um ano? E leva outro susto. Aí tem uns que é cheio de fantasia, daqui a um ano eu vou estar assim, vou estar assim, vou estar assim, vou estar bem, vou estar fazendo aquilo. Daqui a 5 anos, eu vou estar ganhando muito dinheiro, eu vou estar com um carro novo. Eu coloquei isso para um paciente, como é que você se vê daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu vou estar com um apartamento cobertura na Avenida Atlântica. Vou estar muito bem de vida, não vou precisar trabalhar. O trabalho te incomoda? Começa então, fica tudo incoerente, porque não tem nada específico. Não usa o SMART para qualquer coisa que nós possamos querer. E vamos entender que, fazendo uma análise semiológica, as pessoas estão em conflito porque elas não conseguem identificar o que elas querem. E nem que elas estão lá no fundo da caverna, não tem luz nenhuma pela frente. Ficou claro? Então, na técnica, de novo, um signo é um representamento. É aquilo que, de certa maneira, representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, ou seja, cria na mente da pessoa um signo equivalente, ou talvez mais desenvolvido. O signo representa alguma coisa, representa o seu objeto, representa um tipo de ideia, no sentido de ter um similar. É a mesma ideia e não a cada intervalo é uma nova ideia. À medida que a gente vai desenvolvendo isso, entendendo tudo isso que nós estamos fazendo agora nesse balaio de gato de informações, a gente vai começar a pegar pontos de palavras, do que a pessoa faz assim por dentro, e a gente começa a fazer identificação. Recentemente, um candidato a aluno no curso de psicanálise manda mensagem, eu logo já pergunto qual é, às vezes não mando o nome, eu pergunto o nome e a escolaridade. É necessário que a pessoa tenha uma formação boa para poder estar participando de um curso como esse nosso. Precisa ter nível cultural para isso. E aí ele colocou lá, eu tenho um curso superior em teologia. Legal. Aí, quando terminou a aula ontem à noite, ele estava no ar, tinha ficado de retornar a ligação para ele, fomos conversar, né? Vi a pessoa lá, aí ele falou o que ele faz e tal, está interessado, tirou as dúvidas, tirei as dúvidas para ele. Aí fez uma pergunta para ele, você é pastor? Interessante, né? Por que eu fiz essa pergunta? Ou ele era pastor ou ele já foi pastor. Identificação que fiz através da fala semiológica dele. E com isso, nós podemos estar fazendo identificações da pessoa. Então, o signo que representa alguma coisa, representa o seu objeto. Representa um tipo de ideia, no sentido de ter um similar. É a mesma ideia e não a cada intervalo uma nova ideia. A palavra, minha gente, ela tem um poder muito forte, por isso que eu passei para vocês assistirem o Validation, o Poder do Elogio, porque o que tem ali de sinal semiológico, de expressões para a gente fazer a interpretação, é uma coisa fantástica. Se não assistiram, assistam, que vai ser muito útil e você pode praticar na sua vida pessoal. A palavra é um signo e será usada para denotar um objeto perceptível ou imaginável num certo sentido. Podemos substituir conceito por significado. E a imagem acústica que nós construímos por significante. Sendo signo
resultado dos dois juntos. O signo é arbitrário quando associamos um significante e um significado. A prova da arbitrariedade está entre as línguas e a existência de várias línguas, como também a arbitrariedade envolve o cultural, o simbólico e o convencional. Pessoal, do que nós estamos falando aqui que se envolve o simbólico, o convencional e o cultural, quantas correntes que nós estamos prendendo aí no nosso mundo no fundo da caverna? Não estamos livres. Daí as neuroses. Nenhuma sociedade conheceu e conhece a língua, senão com produto herdado das gerações anteriores, que se deve receber e manter intacto. Pois o único objeto real da linguística é a vida normal e regular de um idioma já constituído. O signo é qualquer coisa que represente outra coisa para alguém. Não importa a espécie. É um elemento triádico, onde se correlacionam três elementos aos quais chamou de representamento: objeto e interpretante, relação que veio a denominar, portanto, a semiose. A imagem acústica não é a palavra falada, ou o som material, mas a impressão psíquica desse som, da palavra, da leitura, essa impressão psíquica que é criada em cada ser humano. O representamento é a coisa que representa. O objeto é a coisa que representa o interpretante. É a terceira coisa que, surgindo na mente do intérprete, no momento em que ele percebe aquela primeira coisa. Então as pessoas falam assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não explicou absolutamente nada, né? Uma coisa só aparece como signo de uma outra coisa se surge uma terceira coisa. Esta vinda de experiências anteriores, a partir da qual a interpretação da primeira coisa falada, do primeiro objeto identificado, possa ser realizada na mente de quem percebe. Ou seja, possa ser realizada o que é realmente na mente do analista que está tratando com o seu analisando. Nas relações triádicas envolvem a comparação que faz parte da natureza das possibilidades lógicas, o desempenho que faz parte da natureza dos fatos reais e o pensamento que faz parte da natureza das leis. Vejam esse exemplo simples. Significado. Mesa. O significante. Mesa. Portanto, o signo é igual o significante mais significado. Nós usamos mesa. Então, temos o signo. É nossa cultura, é uma mesa. Se sentar à mesa. Tem um significante de sentar à mesa e tem o significado que aquilo é importante para nós. Mas vejamos o seguinte. E aqueles que não têm mesa? Eles são acostumados a comer em cima de um tapete no chão, com as mãos. Eu vou mostrar para ele uma mesa. Ele vai entender o que é uma mesa? Não vai. Não vai ter para ele signo, não vai ter significante, não tem significado. Ficou claro? Então, o significado é a palavra equivalente no mesmo ou em outro idioma. Ele se constitui na representação ou na linguagem do significante.
O significado corresponde ao conceito ou à noção do objeto. É dito de todo objeto, forma ou fenômeno que representa algo distinto de si mesmo, tal como a cruz é o significado do cristianismo. Isso aí ninguém falou quando nós falamos da cruz ontem. E assim tem tantos outros significados que possam ter significantes. A cor vermelha é o significado do páreo no semáforo, no quadro de trânsito. Mas a cor vermelha pode significar também o fogo, porque tem tantos outros significados. A bandeira pode ser o significado do país, do time de futebol, do clube náutico, entre outros tantos. Se nós desenharmos um círculo e colocar no centro um outro círculo cheio, como uma bola redonda, poderão interpretar como, isso aí é a bandeira do Japão. Então, o significante tem um código afetivo. Exemplo, a angústia relacionada ao fato psíquico no inconsciente, não sabido e ligado no objeto referido. A angústia que pode ser aniquiladora, ligada ao desprazer, à dor, ou a angústia diante de um prazer. Tudo provoca angústia e gera ansiedade. O outro elemento do signo é constituído pelo significante, que é a parte fônica, que gera a imagem acústica de um fonema provido de significação. O significante apresenta um código informativo, como o som, os sintomas são significantes, as relações objetais. Já a síndrome é um estado mórbido caracterizado por um conjunto de sintomas e sinais que pode ser produzida por uma mesma causa que caracteriza uma determinada doença. Eu costumo usar quando a pessoa é aquela que bate no peito. Não, eu nasci assim, eu sou assim mesmo. Então, classifica como síndrome de Cinderela. Desculpe, síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Gabriela daquele filme, Gabriela. Aquela música, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Aí em palestra eu digo, então, síndrome de Gabriela, se você está na síndrome de Gabriela, tenha certeza do seguinte, você não nasceu assim. Você nasceu pelado, careca e sem dente. Aí colocaram coisas dentro de você. Ou seja, as amarras da sua vida estão dentro de você. As correntes do fundo da caverna estão dentro de você. Essas identificações, com a semiologia, vamos identificar qual delas que você vai conseguir cortar para você resolver a sua vida. A síndrome associada a determinadas condições, ela pode despertar reações diversas de terror e insegurança. Eu não posso fazer isso, não vou perder aquilo. Ou vai ser muito bom fazer isso. Então, tem o prazer e o desprazer simultaneamente. Assim, a semiologia médica é composta pela anamnese e pelo exame físico do paciente, em que permitem chegar ao diagnóstico clínico. Trabalhando hoje com a minha paciente médica, ela vem num processo de evolução muito bom e falou muito do momento bom que ela está liberta de várias coisas. Então, comentei com ela para ela assistir o Mito da Caverna, para ela conseguir se libertar de mais coisas ainda, para ela poder ser ela mesma.
Ela vem num processo já quase um ano que está fazendo terapia comigo, uma evolução maravilhosa. E aí, a libertação que a pessoa precisa buscar, mas depende da fala. Aí falei com ela, se ela usa, eu falei, você usa a semiótica, né? Para você fazer a sua anamnese de seus pacientes. Ela falou, uso sim. Eu perguntei, e você usa com você? Para você fazer a identificação das suas patologias? Talvez você possa praticar olhar no espelho e fazer a sua semiótica. Ficou pensativa. Falei, legal, isso é para você elaborar. No diagnóstico médico, signo, temos um relato verbal, são sintomas. O que o cara está falando? Mas será que ele está falando tudo o que ele precisa falar? Sintomas é o significante para o médico. Além de uma mensagem não verbal, os sinais que devem conduzir o médico a perceber uma situação nosológica, que é o significado. A natureza dos elementos utilizados na composição de um diagnóstico médico é física, orgânica, dados possíveis de mensuração e verificação sensorial. E eles se baseiam no DSM, que é um book internacional, e agora é o DSM-5, para poder fazer diagnóstico. Porque ali, junta isso, junta aquilo, falou isso, falou aquilo, então é isso. Está pronto? Na semiologia psiquiátrica, que merece um estudo e capítulo à parte dentro da semiologia médica, em virtude das suas peculiaridades. Nesta área, a técnica diagnóstica muda, pois os referenciais diagnósticos estarão além do CID-10, que é a Classificação Internacional das Doenças Mentais, ou das doenças em geral, e se vale do Manual de Diagnósticos Estatísticos dos Transtornos Mentais, DSM-4, quarta revisão revisada, que foi elaborado pela Sociedade Americana de Psiquiatria. Então, são estatísticas. Este manual sistematiza os sintomas e sinais em quadros de critérios que possibilitam um diagnóstico psiquiátrico. Como se o ser humano fosse construído de estatística, né? Então, a estatística diz assim, é possível, não é possível. Eu vou simplificar. A estatística vai estabelecer uma média. Então, eu estou aqui com vocês agora e eu comi um peixe inteiro e você não comeu nada. Mas, estatisticamente, estamos nós dois. Então, estatisticamente, cada um comeu a metade. O diagnóstico psiquiátrico é assim mesmo, minha gente. Ó. Se estrutura a partir de diferentes eixos diagnósticos, envolvendo o exame psiquiátrico, a entrevista psiquiátrica, que inclui a anamnese e o exame psíquico, e também o exame físico. A doença mental, o distúrbio mental, também é chamado de transtorno psíquico ou desordem mental. Por transtorno, entende-se qualquer anormalidade do funcionamento psíquico. O transtorno mental, que pode vir acompanhado de desordens do comportamento,
pois envolve um campo de estudo interdisciplinar que abrange diferentes áreas, como a psiquiatria, a neurologia e a psicologia. Aqui cabe recomendar um filme que talvez você encontre aí com mais facilidade, chama-se O Cantor. O Cantor, de quando era só rádio, não existia filmes. É muito interessante isso, assistir esse filme, para a gente ter muita questão da semiologia e a gente entender de quantas amarras que nós temos na vida. A psiquiatria e a psicologia tratam mais a doença mental como transtorno em lugar de doença, ou seja, de patologia. Esses desarranjos, desordens, distúrbios ou ligeira perturbação da saúde para evitar o impacto psicológico no doente ou em quem o acompanha. O medo do desconhecido ou um conjunto de falsas crenças e estereótipos dão origem ao transtorno mental, o qual gera um preconceito pela falta de conhecimento e compreensão do que ocorre com a pessoa. Os portadores de transtornos mentais são tratáveis e recuperam a saúde, tal como as saúdes físicas, pois muitas podem ter causas definidas, requerendo cuidados e tratamento, e o tratamento ele é mental. Muitas pessoas, quando não a maioria, ficam impedidas de retomar a sua vida normal devido aos preconceitos próprios, preconceitos seus, preconceitos de seus familiares e dos outros em geral. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Aquele político de São Paulo era mestre em trabalhar essa questão, que ele dizia, o Maluf, ele dizia assim, falem mal, mas falem de mim. Eu estou em evidência, ele sabia tirar proveito das situações, a favor dele. Muitas pensam que uma vez em tratamento de transtorno, ficarão impedidas de retomar sua vida como plenitude. Mas como que vai retomar a vida de plenitude se ele não tem vida de plenitude? Ele está prisioneiro? Então, a fala está tendo significados significantes diferentes, o que vem bloquear a sua produtividade e impede de seguir o curso normal de sua existência. O paciente psiquiátrico resiste mais em procurar um médico. Quando ele está decidido a procurar um psiquiatra, indica que a sua infelicidade ou angústia supera o preconceito de ser estigmatizada como paciente psiquiátrico na maioria das vezes. Acho que eu não contei para vocês ainda sobre o caso do fotógrafo. Ele tinha um estúdio de de fotografia muito bacana, e me procurou, que viu uma reportagem minha, onde tinha uma imagem de Freud, me procurou e marcou uma consulta comigo no balneário. Ele mora aqui em Itajaí. Começou o tratamento e já quando eu comecei a fazer a anamnese dele, eu perguntei a ele, sim, em caso de você estar aqui comigo, você passar mal, para quem que eu posso ligar? Pode ligar na minha empresa. Mas se ligar lá, não fala que é psicanalista não, hein? Fala que é, fala que é o terapeuta massagista, fisioterapeuta. Foi, tá legal. Preconceito dele, né?
Esse tipo de paciente, ele precisa fazer uma descrição dos sentimentos mais íntimos, os seus e de seus familiares, frequentemente a um estranho, devido aos seus sentimentos de vergonha e humilhação que com certeza o acompanham. Então, se eu precisasse ligar, se ele passasse mal, ligar para alguém, tinha que ligar na empresa dele e dizer que eu era fisioterapeuta. Hoje, quando ele me encontra aí em alguns lugares, ele me vê, ele me chama, ô Freud, ô Freud! E quando tem amigos, ele me apresenta como psicanalista dele. Mudou totalmente, porque ele venceu, cortou as amarras que estavam prendendo ele lá no fundo. Semiologicamente, o significado que ele amarrava, ele passou a ter um outro significante. Já a anamnese psiquiátrica envolve os mesmos elementos de toda a história clínica do paciente. Os dados destas são obtidos de duas fontes, do próprio paciente ou de seus acompanhantes. Normalmente, esse tipo de paciente chega à consulta psiquiátrica com um ou mais acompanhantes, ou é levado à força. O paciente deve ser ouvido, em primeiro lugar, sem a presença do acompanhante, para depois fazer a escuta dos acompanhantes. Nós não somos psiquiatras, gente, nós não vamos fazer isso. O psicanalista não vai chamar os acompanhantes para falar sobre o seu paciente. É assunto entre os dois. Então é importante estar atento, pois os pais podem ter dificuldade em ver distúrbio na conduta dos filhos e inveja entre irmãos. Mas nós vamos entrar nessa briga de família, né? Porque cada um tem seu significante diferente daquele que é o nosso paciente. Nós vamos desenvolver a nossa senso-percepção, que é a capacidade de apreender as impressões sensoriais, dando-lhes um significado. Ou seja, colocar uma lupa, uma lente grande, iluminar para que a gente possa realmente entender quais são os sinais que estão vindo de lá. Esta apreensão depende do tipo de estímulo, da rigidez dos órgãos sensoriais, da integridade do sistema nervoso central, sendo também influenciada por várias funções psíquicas, como a vontade, a afetividade e a inteligência. Os principais transtornos da sensopercepção são alucinações e as ilusões, o que está cheio por aí. E as pessoas vêm ao consultório com alucinações e ilusões. E na fala, nós temos que perceber o que está sendo o significado para ele. Ilusões são percepções deformadas aos aspectos reais de um objeto percebido. E ainda se acrescenta vários outros imaginários. Que a imaginação é muito fértil. Os pensamentos se tumultuam a todo instante. Alucinações são a percepção sem objeto, não é real, não existe. Ou seja, ouvir vozes que ninguém em volta está ouvindo, ouvir objetos que não estão presentes. Os distúrbios da psicomotricidade possuem grande valor semiológico em psiquiatria. Veja, distúrbio da psicomotricidade, pois muitas vezes fornecem pistas seguras em direção a uma determinada afecção psiquiátrica. Nós também falamos da afecção mental. O exame psíquico deve ser feito de forma minuciosa, a fim de que possa fornecer uma imagem viva do paciente. A precisão no uso de termos para descrever sinais e sintomas é essencial também para a psiquiatria.
Então, semiologia e semiótica, para os profissionais que estão na área de saúde, tanto da saúde física como saúde mental, é extremamente importante. Aí tem a imagem do filme Uma Mente Brilhante. É até interessante, depois que nós passamos por este módulo, se puder assistir novamente esse filme. Vão pegar muito mais detalhes. E além desse filme Uma Mente Brilhante, tem um outro também que é estrelado pelo Leonardo DiCaprio, A Ilha do Medo. O médico psiquiatra deve manter a sua capacidade de observação e apreensão de dados psicológicos não verbais, bem como a percepção de indícios de doença somática, dos mais claros aos mais sutis. Opa, estamos entrando na somatização, hein? Sinais. Signo sinal. Para exemplificar, a complexidade da semiologia psiquiátrica, como na semiologia médica em geral, costuma dizer que estão presentes pelo menos 4 pessoas na consulta. O médico e o paciente imagina e o paciente que o médico imagina. Significantes diferentes. É importante a sensibilidade e a necessidade de atenção do médico psiquiatra para as manifestações de conhecimentos psicológicos, pois muitas enfermidades aparentemente somáticas têm como fator etiológico fundamental transtornos emocionais. Então, todo paciente somático, no modo de viver a sua doença e lutar contra ela, emprega recursos que sua personalidade e seu modo particular de reagir lhe permitem. Mais adiante, quando nós chegarmos no módulo de psicossomática, nós vamos nos aprofundar nesses detalhes. A medicina psicossomática, portanto, deixa de ser uma especialidade ou um grupo de doença para converter-se em um fundo, um colorido de toda a medicina contemporânea. E muito importante o psicanalista entender o significado do significante da psicossomática. Aí temos agora a psiquiatria denominada de psiquiatria dinâmica, baseada nos conceitos psicanalíticos. Ela foi assim denominada pela escola de Menninger, psiquiatria dinâmica, e atualmente pelo Galbart, considerando as personalidades histéricas e histriônicas. O transtorno de personalidade histérica, segundo DSM-4, histérica e histriônica, tem um padrão generalizado de excessiva emoção, emocionalidade, busca de atenção. O histérico sente desconforto em situações nas quais não é o centro das atenções. Conhece alguém assim? Muitos, né? Bem chegados a nós, né? A histeria não consta mais como diagnóstico psiquiátrico, conforme apresentado no DSM-4. DSM-5 eliminou isso. Então, a interação do paciente histérico com os outros frequentemente se caracteriza por um comportamento inadequado, sexualmente provocante e sedutor, exigindo uma mudança rápida e superficial nas expressões das emoções. Esse tipo de paciente usa consistentemente a própria aparência física para chamar a atenção sobre si mesmo, se arruma, se enfeita, apresentando um discurso excessivamente impressionista, se tornando sedutor
e carente de detalhes. Geralmente usa a autodramatização, a teatralidade, uma expressão emocional exagerada. É uma pessoa sugestionável, ou seja, é facilmente influenciado pelos outros e pelas circunstâncias. E considera os relacionamentos mais íntimos do que realmente são. O processo de simbolização na psicanálise, como modelo de semiologia, corresponde aos conhecimentos das relações universais de identidade metafórica ou as de contiguidade, metonímia, dentro da perspectiva psicanalítica. O ego associa entre si, de modo polissêmico, as suas relações objetais atuais e as relações objetais arcaicas infantis. A semiologia está muito presente nas noções de simbolização, denotação, conotação e comutação. Sendo que esta última, a comutação, é a operação que permite ao ego abstrair classes ou categorias de relações objetais. Então, ele se abstrai de algumas classes de relações objetais. Não demonstra. As classes e comutações são conjuntos de dados interrelacionados. São conjuntos de objetivos, indivíduos, sinais, assim por diante, determinado de características em comum. Aí nós temos uma imagem animada, que vocês devem estar vendo aí, né? A moreninha falando, apresentando talvez um livro, com expressões variadas. Nós temos que desenvolver a fazer uma leitura. Se nós tivéssemos também o áudio, iríamos formar imagens. Pelo signo do que ela está falando, ela tem vários significados, nós iríamos também construir significantes. E aí, analisar o seguinte: o relato factual versus vivência afetiva. Relação objetal e angústia. Significante e significado. O manifesto e o latente. Interessante isso, né? Ela está manifestando, mas o que está latente dentro dela é outra coisa. Signos e sinais versus mensagens e sintomas. A identificação do pré-consciente, consciente e inconsciente. Ou seja, a identificação do id, ego e superego. Onde é que está a questão? Uma série de operações semióticas efetuadas pelo ego do bebê, veja que interessante, tem por finalidade controlar e elaborar o aumento maciço de angústia provocado pelas primeiras perdas objetais. O corpo surge para o ego do bebê diante destas perdas objetais, como gerador de tensões intrapsíquicas ou de angústias. E serve também como instrumento concreto do ego para controlar essas tensões. O universo das relações objetais se organiza em classes, graças à relação biuniversal, que ele mantém com o universo das angústias. Aí está uma imagem em que nós temos signos, sinais, e que fica aparentemente fácil de entender o significante, né? O signo formado por uma classe de relações objetais
como significantes e por uma classe de angústias como significado, coincide com o conceito de misto de representação e de afeto, de acordo com André Green. Hoje nós estamos nesta moda, assim, né? Antigamente era outra moda, era assim. Os americanos, a moda era assim, né? Comunicação. Tem leitura semiótica. A inclusão sistemática dos afetos experimentados pelo usuário, que não é usuário de droga, não, é pior do que droga isso aqui. Afetos. Ou interpretante dos signos, quando adota uma atitude semiótica, constitui uma das contribuições mais notáveis com que a psicanálise pode, por sua vez, enriquecer a semiologia. O análogo que poderíamos depreender da teoria e da técnica psicanalítica residiria, então, na inclusão sistemática dos afetos experimentados pelo analista na contratransferência. Opa, me afetou! Contratransferência. Nós temos que praticar a neutralidade. Quando utiliza seu conhecimento da classe desses afetos a título de instrumento de primeira importância para discriminar a classe das relações objetais em questão na transferência do seu analisando. Minha gente, é um exercício tão energético fazer a leitura semiótica e praticar o rapport o tempo todo. Quando nós atendemos 4 pacientes em seguida, quando termina o quarto, você está exausto. Aí, semáforo, né? Só que esse semáforo aqui não tem o amarelo, ele só tem o vermelho. O vermelho e o branco. Quando a pessoa está diante de um sinal vermelho, de um semáforo para pedestres, disse que ele percebe um sinal. Quando reflete e compara com outros sinais vermelhos anteriores, está admitindo o vermelho como conceito, como significante, classe de sinais. Vermelho é paixão, vermelho é fogo, vermelho é perigo. Quando se liga sempre intrapsiquicamente, o conceito vermelho ao conceito de perigo, se tem o significado, classe de mensagens, que são construídas na imagem, na mente da pessoa. E quando dirige seu olhar para a rua e percebe um carro que passa a toda velocidade, aí pode dizer que ele recebe a mensagem do sinal, que consiste em um perigo concreto. Avançou o sinal vermelho. Aí sim é um perigo concreto. Mas só sinal vermelho quer dizer pare. Ou quer dizer, perigoso avançar. E Freud descreve uma experiência de satisfação na qual intervém a percepção de 3 fenômenos simultâneos. Uma descarga permanente de tensão intraneurônica. A angústia, a ansiedade, provoca tensão intraneurônica. Confusão neuronal. Confusão de pensamentos e descargas elétricas desequilibradas. Uma fixação perceptiva das características do objeto gratificante sob forma de uma imagem desiderativa. E uma força motriz no movimento reflexo de desinvestimento amnésico e uma imagem motriz de atração. Então, são fenômenos que ocorrem simultaneamente numa pessoa que está manifestando a sua neurose. Vamos fazer uma pausa. Dá para vocês 30 segundos, é bastante tempo,
recordar um momento de emoção. Para cada um de vocês, recordar um momento de emoção. Se a Elisete puder colocar o vídeo, eu agradeço. Precisava ver como que é você recordando um momento de emoção. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Depois vão ver na gravação, vocês poderão ver as expressões. Em recordar, repetir, elaborar, Freud entende como objetivo do tratamento analítico o preenchimento das lacunas existentes na recordação. Isso aconteceu agora com vocês. Por meio da superação das resistências que haviam levado ao recalque. O paciente deve recordar determinadas vivências e as moções emocionais correspondentes, pois somente assim ele irá se convencer de que a realidade aparente não é nada mais do que o reflexo de um passado esquecido. Mas ele está lá, recalcado, observando, portanto, as reações. Quando eu falei agora de um momento de emoção, vocês emitiram sinais nas suas expressões. Isso porque nós temos mecanismos inconscientes e defesas do ego. Através da repressão, operação psíquica que faz desaparecer do consciente os impulsos, sentimentos e desejos ameaçadores e geradores de angústia. Com isso, também reprime afetos e ideias, sendo esta defesa uma modalidade especial de repressão. Assim, a repressão ou recalque é um mecanismo básico no qual o indivíduo retira da consciência as pressões pulsionais, mantendo-as afastadas do ego. Essas pressões pulsionais podem ser daquelas de excitação, de dar prazer, e pode ser aquelas de provocar uma angústia e de provocar um desprazer. A vantagem disso, minha gente, é que a ideia incompatível é recalcada para fora do ego consciente. O ego consciente não aceita o que não é condizente com seus ideais. Tende a descarregar a energia vinculada a eles, disfarçados, em forma de esquecimentos, sintomas, sonhos e atos falhos. Daí a importância de desenvolvermos também na prática psicanalítica para que possamos buscar mais aspectos da semiologia em que a pessoa possa anotar seus sonhos e trazer seus sonhos para a sessão de análise. E quantos atos falhos que ela comete ali dentro de uma sessão. O recalque é um dos processos defensivos especificados por Freud como um caso particular de defesa de cada ser humano. Este mecanismo de defesa do ego é constitutivo do inconsciente como campo separado do psiquismo, desempenhando um papel primordial nas afecções mentais, tanto quanto na normalidade. Portanto, a afecção mental é uma doença, gente, é patologia, é uma doença como qualquer outra. Não tem remédio para dar, somente a terapia faz isso resolver. Este é o mecanismo tomado como protótipo de outras operações defensivas do ego.
O termo recalque é empregado por Freud para designar o destino das representações cortadas da consciência, que constituem o núcleo de um grupo psíquico separado. Processo que se encontra tanto na neurose obsessiva como na histeria. A identificação pode-se fazer com o genitor do mesmo sexo ou seu representante simbólico, na ânsia de derrotá-lo na luta competitiva pelo amor do progenitor do sexo oposto, o complexo de Édipo. A identificação também pode ser com o progenitor do sexo oposto ou com seu representante simbólico, tal como ocorre quando o paciente sente que tem pouca probabilidade de êxito na competição edípica. Então, na negação, os pacientes se defendem do sofrimento envolvido nas emoções e desejos dolorosos que vivenciam. Não entendendo o resultado do seu comportamento sedutor sobre as pessoas de seu relacionamento. Numa evolução psicoemocional, a visão sobre essa evolução, ou na evolução do indivíduo, começa com sua concepção, e principalmente gestação, segundo Tchaikovsky. O indivíduo ocupa um primeiro locus, que é um ambiente intrauterino, é um ambiente interno, em relação a tal ambiente e podem ser considerados os diferentes estímulos a que está submetido o feto, postulando, é claro, diferenças em relação à fase da gestação, à maturação do sistema nervoso central, como evolutiva capacidade discriminativa. No ambiente intrauterino, quais seriam os diferentes estímulos de um bebê? Os odoríferos, os visuais, os táteis, os gustativos e os sonoros? Com esse grau de estimulação, como deve sentir o feto? Na situação intrauterina, como efeito, o que é externo é desprazeroso e o que é interno é prazeroso, que está protegido. Após o nascimento, quando a criança tem fome e necessidade do mundo externo, o que é externo se transformou em prazeroso e o que é interno se tornou desprazeroso. Sentiu fome é desprazeroso, então precisa do externo para poder se alimentar. Então, o nascimento se constitui na primeira causa externa de angústia de todo ser humano. O psicanalista, na escuta do seu paciente, deverá estar atento ao relato verbal da história do paciente, código informativo, cujo conteúdo manifesto, que é o significante, indica aquilo que o paciente sabe sobre si mesmo. Na maioria das vezes, ele não sabe o porquê. Ele não sabe toda a sua história. Esses dados estão relacionados com aquilo que o paciente não sabe sobre si mesmo, que é o significado. E o seu conteúdo inconsciente está registrado lá. O ensinamento de Grinson é de que cabe ao analista a função de traduzir o conteúdo consciente que é manifesto em seu correlato inconsciente que é latente. Sempre entendemos que o que é latente é aquilo que não está morto, está vivo lá dentro. Dependendo de uma determinada situação, ele se manifesta.
O significante, portanto, que é o código informativo, que é os sintomas, sintoma que ele está mostrando para nós. As relações objetais, que está entre o pré-consciente e o consciente. Assim, nós temos dois conjuntos de dados interrelacionados em lógica: classes, entendida como conjunto de objetos, indivíduos, sinais, assim por diante. De um dado universo que apresenta um conjunto determinado de características em comum. Daí, significante, é o código informativo, são sintomas com as relações objetais, que vão estar passando por ali, estão contidos ali no pré-consciente e consciente. Numa semiotização psicanalítica básica, o significante tem relações objetais, consciente, verbalizado e som. Continente, amada. Amada é continente. Não continente, não amada. Significado, angústias, inconsciente, sentido não sabido, objeto referido. Como exemplo, angústia não aniquiladora, a angústia que dá prazer. E angústia aniquiladora, a angústia que poderá trazer dor. A conclusão disso deve ser determinado em cada relato do paciente qual a relação objetal em evidência sabida, significante, pré-consciente e consciente, para poder inferir sobre a angústia relacionada, angústia essa não sabida, que são os significados para o inconsciente. No complexo de Édipo e o olhar semiológico, o Freud sugere que o mito de Édipo-Rei é um processo que pode ser comparado ao trabalho de análise, supondo que este é o caminho da constituição da doença psíquica. No período do desenvolvimento do complexo de Édipo, a criança se encontra numa situação de dependência vital de um sistema de interação triádico. 4 aninhos de idade, em interação com o pai, com a mãe e ele. Uma relação triádica, que é contraditória e constantemente instável, fazendo identificações polarizadas simultâneas, complementares e excludentes da parte de cada um dos seus pais. Paciente feminina atua em suas relações objetais, o papel desempenhado pelo pai, e, ao mesmo tempo, induz o objeto de interação, como analista, no papel desempenhado pela mãe. Frente à nossa paciente, vemos o atuar paterno e, em nossa contratransferência, indícios do atuar materno. No paciente masculino, atua em suas relações objetais o papel desempenhado pela mãe, porque a relação dele é com do sexo oposto. A relação vegetal dele. A libido dele está catequizada na mãe. E, ao mesmo tempo, induz o objeto de interação, como analista, no papel desempenhado pelo pai. Similarmente, nós vemos o atuar materno em nossa contratransferência, indícios do atuar paterno. O motivo da consulta do paciente. A imagem que ele relata de seu grupo familiar original. A imagem que ele relata da sua relação de par. Um sonho repetitivo, caso possível, tem sonhos que são repetitivos realmente. Eu conheci um que tinha sonho seriado. Continuava. Interessante, né?
Uma história infantil que lhe tenha ficado particularmente gravada na mente e que ele não tem noção dela. E mais um motivo da consulta muito importante, o que ele espera do tratamento? Geralmente espero que a gente tenha lá uma varinha de condão, né? Um passe de mágica, plim, plim, acabou sua angústia, plim, plim, está resolvido o seu problema. A conduta que ele tem no transcorrer da entrevista. E muito importante, a observação do analista é que a contra-transferência do analista. Aí caminhando para uma resposta a uma interpretação de prova. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Então, vou contar mais uma experiência, ainda com... É só eu que tô surtando, gente? Como é que é? Será que é só eu que tô surtando? Ai, Deus. É muita coisa, né, Geisa? Mas espero aí que vem mais, tá? Daqui a pouquinho. Não se preocupe, devagarzinho nós vamos entendendo a conviver com tudo isso e nós vamos aprendendo a neutralizar, sabendo que nós não sabemos nada do que está lá dentro, da pessoa com quem nós estamos tratando. E nós não sabemos sempre ter essa consciência conosco mesmo. Eu não sei. Por isso, ontem eu brinquei bastante com eu não sei, né? Então, estamos assim? Ai, meu Deus, e agora? Trabalho para nota é que vocês façam um artigo de 3 a 5 páginas sobre signos, sinais significantes e significados. Nossa próxima aula será dia 22 e 23 de fevereiro. Módulo 7. Aí sim nós vamos pirar. Psicodinâmica das neuroses. Não, Álvaro? Depois que a gente pirar bastante, ficar bem doido, aí nós estamos libertos dessas correntes e assume, eu sou pirado. Eu vou tirar os slides. Então, à disposição, seus comentários. Aí quando é a parte que a gente começa a entender. Começa a entender que não entende nada, né? É isso mesmo, Geisa. Então, o praticar é importante. Começar a observar nos seus relacionamentos próprios, nas suas pessoas com quem você convive, no seu trabalho, observando outras pessoas. Assistir aquele videozinho que é até gostoso de assistir, né? Que é o Validation, o Poder do Elogio. E talvez assistir de novo o Mito da Caverna Matrix, para a gente poder ir abrindo a nossa mente, a gente se libertar de correntes que nos prendem, para que a gente possa alcançar a luz, né? Esse é o objetivo. A luz para o nosso interior, para que possamos contribuir com a luz, iluminar a mente daquele que nós vamos tratar. Alguém quer falar? A pergunta foi geral. Alguém quer falar? Está todo mundo quietinho aí? Está tudo muito piradão assim ainda, né? Ok. Se ninguém se manifesta,
Vamos encerrar por aqui, então. Muito obrigado. Que tenha uma semana maravilhosa, de muita saúde, de muito equilíbrio mental. E vamos em frente. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Vamos tentar entender Obrigado tudo pela agora, aula. né? Uhum. Gente, eu não sei Boa noite. como que foi para vocês, mas para mim foi bem denso, assim, hoje. Sim, para mim também. Bastante coisa, né? Uhum. Quando eu acho que eu comecei a entender, parece que eu já não entendi mais nada. É isso. Então, diz assim, só sei que não sei, né? Só sei que nada sei. Mas sei mais do que outros, porque não são todos os que assistimos um programa deste, apenas algumas pessoas. Psicanalistas são poucos. Legal? Tá bom, então. Hoje faltaram 2 colegas, né? Hoje, né? A Simone, Que a está cuidando dos Vanessa netinhos. e o Célio. Faltaram 3. A Vanessa, isso. Mas eles já me informaram, inclusive, que não poderiam vir e me pedem a gravação. Então, como está sendo gravado, nós estamos encerrando, vou enviar a gravação. Eu espero já, inclusive, fazer a conversão, já mando no grupo. Uhum. Ah, que bom. Ótima tá noite bom. a todos. Aquele Boa abraço. noite. Obrigada, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Ah.